Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração. Se puder, feche os seus olhos. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te adorar, quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar cultuando ao seu nome. O Senhor que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é o dono da igreja, nós somos servos, adoradores, e neste momento nós nos reunimos, paramos tudo, Senhor, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso e que nós precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler um texto com os irmãos e eu quero ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler o verso 6. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Se você puder, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, senão eu vou falar o verso aqui e você preste atenção. Irmão, é muito importante que você realmente fixe, coloque, ponha a sua atenção. Eu vou ser breve, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para nos revelar essa noite. Diz assim o texto: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu gosto muito de falar a respeito de Davi. Foi um grande homem de Deus, o maior rei que Israel teve, conhecido o homem segundo o coração de Deus. Teve muitas lutas, Davi passou por muitas perseguições, Davi passou por muitas provas, mas por ter passado por tudo isso, ele é conhecido como um grande guerreiro, um grande vencedor, alguém que teve muito sucesso no seu ministério e no seu trabalho. Neste tempo aqui, Davi ainda ele não tinha assumido o reinado nem de Judá, nem de Israel. Eu não sei se todos sabem, mas após a unção que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, até Davi assumir o reinado de Judá, passaram-se aproximadamente 15 anos, demorou 15 anos para Davi se tornar rei de Judá. E depois até se tornar rei de Israel, demorou 22 anos. Demoraram 22 anos para ele se tornar rei de Israel. E este período da unção até se tornar passou um tempo no pasto ainda, apacentando as ovelhas, passou um tempo próximo a Saul, depois um tempo fugindo, um tempo em que Davi teve que passar na terra dos filisteus, porque Saul queria matá-lo. Então veja, nunca foi fácil para Davi, mas hoje nós o conhecemos como um grande homem de Deus, porque Davi sempre perseverou. Davi sempre esperou no Senhor. Davi sempre se esforçou no Senhor. Então nós estamos hoje aqui no dia 30 de abril de 2020, às 20 horas e 43 minutos. Se nós chegamos até aqui, se eu e você chegamos até aqui, é porque nós nos esforçamos, porque nós acreditamos, porque nós sonhamos. Se nós em algum período deixássemos de acreditar, de sonhar, de lutar, certamente nós teríamos perecido há muito tempo atrás.
E porque nós acreditamos, porque sonhamos, porque planejamos, nós chegamos até o dia de hoje. Eu tenho muitos testemunhos de momentos difíceis em que eu esperei em Deus, acreditei e vi a glória de Deus na minha vida. E um desses momentos foi quando eu abri o meu comércio no ano de 2008, quando o mundo também passava por uma grande crise, porém somente econômica. Era um período muito difícil para um comerciante que já estava instalado, que já tinha o seu negócio ativo, maduro. Eu, porém, estava começando. Então você imagina quantas pessoas disseram que não ia dar certo, que seria muito difícil, que eu não ia conseguir. Mas eu me esforcei no Senhor, eu acreditei em Deus e por isso 12 anos se passaram, eu continuo de pé e continuo de pé acreditando, sonhando, projetando, porque eu creio que Deus tem cuidado de mim e continuará cuidando da minha vida. Este momento na vida de Davi não foi muito diferente daquilo que a gente estava passando hoje. Davi tinha ido para a guerra e quando ele chega na guerra, o rei dos filisteus, Aques, diz para ele: Davi, os meus príncipes, eles não acreditam que você vai lutar contra Saul, contra Israel. Por isso eles querem que você volte para casa. Então Davi ele descansa uma noite e depois ele sai de volta em direção à cidade dele, onde ele estava abrigado. O nome da cidade é Ziclag. E Davi volta em direção a Ziclag, andando um grande tempo, aproximadamente 3 dias de viagem. E vai amadurecendo no coração dele o sentimento de que vou chegar em casa, vou ver minha família, vou ver os meus amigos, finalmente vou descansar. Certamente que no percurso da viagem, Davi acreditava nisso. Eu vou descansar, vou rever minhas esposas, porque na época podia. Ele tinha 2 mulheres. Então, ele acreditava que ele chegaria em casa e reencontraria Ainoá, reencontraria Abigail, que eram as suas esposas, e iria descansar. Mas quando ele vai se aproximando da cidade de Ziclag, a Bíblia diz que existe um grande fogo na cidade, fumaça saindo da cidade. E é muito fácil de entender que isso não era normal. Então, de longe, ele e os seus 600 soldados, olhando para aquela cidade, eles acreditavam que alguma coisa estava errada lá. Por que tinha tanta fumaça naquele lugar? Mas enfim, eles se aproximam, entram na cidade, e quando eles chegam dentro da cidade, eles percebem o que havia acontecido. As suas esposas tinham sido levadas, suas crianças, filhos e filhas tinham sido levadas. Os inimigos, eles saquearam tudo, levaram tudo embora. E Davi, olhando para aquela situação, certamente ele se entristeceu e chorou, assim como a Bíblia diz. Ele e os seus homens olharam para aquela situação, olharam para o estado em que estava a cidade, e Davi chorou. Os seus soldados, homens de guerra, choraram, porque sentiram falta das suas famílias, falta das suas esposas, dos seus filhos, choraram. E não bastou esse sentimento de perder, Davi agora começa a enfrentar uma outra situação. Os anciãos da cidade, os homens da cidade, buscar força em Deus, vai buscar uma saída em Deus. E ele chama o sacerdote Abiatar, que era o único sacerdote que havia sobrado, porque Saul, um tempo atrás, havia matado todos e só sobrou este. Davi chama ele, manda que ele pegue o éfode sacerdotal e ele vai consultar a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? No meio dessa crise, no meio dessa situação, o que eu devo fazer? Qual é a saída?
E aí Deus responde para ele: Davi, vai atrás dos inimigos, percorre o deserto, persegue os inimigos, porque eu vou entregá-los em tuas mãos. Davi, quando ouve essa resposta de Deus, ele reúne esses 600 soldados, que já estavam cansados, mas apesar de estarem cansados, eles não podiam parar. Eles tinham que continuar. E aí eles vão atrás dos inimigos. Eles percorrem um período grande. E de repente, no meio do caminho, eles encontram que eu era empregado de uma amalequita, e este meu senhor com a sua nação, eles entraram no sul, entraram em Judá e entraram também em Ziclag e levaram tudo. E aí Davi diz para ele: você consegue me levar até este povo que te deixou para trás? E o egípcio diz: o senhor promete que não vai me matar, nem me entregar na mão do meu senhor, para que ele me mate? E Davi faz um pacto com ele, diz: eu não vou te matar, não vou te entregar, porém me leve até estes homens. E ele, recobrando as suas forças, ele consegue levar Davi até onde estava o exército dos amalequitas. Eles estavam festejando, eles estavam alegres, dançando, porque haviam tirado muitas riquezas de Ziclag e dos lugares aonde eles atacaram. Eles estavam festejando, dançando, porém Davi chega com os seus soldados, e realmente Deus entrega os inimigos na mão de Davi. Davi mata os inimigos e traz de volta todo o despojo daquela guerra, traz muitas riquezas e divide com os homens que ficaram cansados no meio do caminho, aproximadamente 200, que não conseguiram ir até o final juntamente com Davi. Mas Davi não olha para aquela situação. Pelo contrário, ele diz: eles merecem a parte que é deles, e dá a parte daqueles 200 homens, divide por igualdade. Ele dá uma parte para os anciãos de Judá, e aí ele volta para casa com as suas esposas, volta para casa com o seu povo, e há uma grande festa, uma grande alegria, porque Davi trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo tinha roubado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar uma no meu coração que eu estivesse compartilhando com você essa noite. Quem levou a família de Davi, quem levou as mulheres daqueles homens, foram os amalequitas. Eles entraram na cidade, levaram tudo que eles viam que era bom, saquearam tudo, levaram toda a riqueza da cidade. E Davi, quando ele volta para casa, ele esperava um momento de descanso, ele esperava um momento de paz. Ninguém poderia acreditar que a cidade estaria daquela forma. Ninguém está preparado para perder. Ninguém está preparado para uma grande derrota. Ninguém está preparado para chegar em casa e ver a sua esposa, os seus filhos doentes. Ninguém está preparado para deixar a sua vida, o seu cotidiano para trás e ter que ficar em casa trancado, assim como nós estamos vivendo no dia de hoje. Ou seja, nós não estamos preparados para viver isso que nós estamos vivendo hoje. Porque, na verdade, quando o Senhor nos fez o homem, ele fez o homem como conquistador, como vencedor. E a mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida, irmão e irmã, é: vá, conquista, vença. É isso que Deus te diz todos os dias. Mas às vezes passamos por provações, lutas, assim como Davi passou. Foi uma grande luta neste momento da vida dele. E o
pior que aconteceu naquele momento é que há uma separação nesse momento do derrotado para o encorajado. Uma grande parte daqueles homens da cidade de Ziclag se sentiram derrotados, falidos, perdidos, quando se depararam com aquela situação. Quando levaram tudo embora, eles acharam que tinha tudo terminado, que não havia mais jeito. Acabou a nossa história, acabou a nossa vida. Os inimigos levaram tudo de melhor que nós tínhamos. Eles se sentiram dessa forma. Davi, porém, ele teve uma outra reação. Ele, naquele momento de perda, ele se sentiu em um perdedor, você se sente um perdedor, você se sente um fracassado, ou eu estou falando aqui com vencedores, com homens e mulheres que se esforçam em Deus, com homens e mulheres que são encorajados pelo Senhor todos os dias para levantar, para sair, para conquistar e para sonhar. Quem você é? Então eu vou dizer para vocês algumas das características dos derrotados. Daqueles que se sentem derrotados. A primeira característica que um derrotado tem, que um fracassado tem, é começar a achar culpado para o seu fracasso. A primeira característica é essa. Olha o que eles disseram quando os inimigos entraram dentro da cidade e levaram as suas famílias. O culpado é Davi. Acharam o culpado. Opa, resolvemos um problema. Agora o problema não é mais que as esposas foram embora, que as riquezas foram embora. O problema agora é matar o culpado. E elegeram Davi como culpado. Vamos apedrejá-lo. É isso que muitas vezes acontece. Pessoas apontando o dedo para você, apontando o dedo para alguém e dizendo: ele é o culpado do meu fracasso. É o marido que foi embora, é o dono da empresa que te mandou embora, é o governo que é o culpado deste fracasso. A primeira coisa que um derrotado faz é achar um culpado para sua crise, para sua derrota. E foi isso que aconteceu lá em Ziclag. Acharam um culpado. O culpado é Davi, vamos matá-lo. A segunda coisa, segunda característica que os derrotados têm é serem precipitados. O que eles fizeram? Diante daquela situação que eles encontraram, eles acharam que não tinha mais jeito. E muitas vezes o inimigo quer nos levar a acreditar que não tem mais jeito. Olha, agora acabou, vai demorar, muita gente vai morrer, o Brasil vai entrar numa grande crise. Um culto, como nós estamos fazendo aqui, não se precipite, não seja um derrotado, tire essa característica da tua vida. Primeiro, não devo ser precipitado, não devo querer achar um culpado para minha situação. A segunda característica de um derrotado
soldados de Davi, homens que agora podiam viver na sociedade, homens que agora podiam ter uma família, mas quando eles se depararam com essa situação, a ingratidão tomou conta do coração deles. E ao invés de ajudar Davi, que são abençoadas na igreja, nós vemos nos nossos dias, pessoas que são abençoadas na igreja. Eu estava me lembrando de alguém essa semana, que é interessante isso, a pessoa me chamava, dizia assim para mim, você é como um filho para mim, na igreja, você é como um filho para mim, e de repente, não sei nem o porquê, porque não falou comigo, vai embora da igreja e não me diz nem tchau. Olha que ingratidão. São pessoas como essas que são ingratas, que vivem a vida procurando respostas em pessoas. Entende isso? Ingratidão é uma característica de um derrotado. Pessoas que não conseguem agradecer a Deus por tudo que Deus já fez em suas vidas. Quando passam por uma crise, se esquecem de quanto Deus já os abençoou, de quanto Deus já os ajudou. E começam a focar no problema, e aí acham que Deus se esqueceu, que Deus perdeu o controle, que Deus não está mais perto dela. Ingratidão, não seja um ingrato, seja um grato a Deus, às pessoas que te ajudaram. Você lembra de alguém que te ajudou a arrumar emprego? Você lembra de alguém que te abençoou? Liga para essa pessoa, diz, olha, muito obrigado, porque você me ajudou, porque você me abençoou. Então nós vemos nesses homens aqui essa característica, ingratidão. Quem Davi ajudou, neste momento, queria apedrejá-lo, não queria ajudá-lo. Não tinha ninguém para dizer, Davi, nós estamos com você, calma aí, vamos seguir em frente. Então, não seja um ingrato. A outra coisa que um derrotado faz, ele deixa a angústia dominar os sentimentos, deixa a angústia ser o seu guia. Por isso que eles quiseram matar Davi, porque eles deixaram a angústia tomar conta da situação. E de tão angustiados que ficaram, o que eles fizeram? Ficaram cegos e procuraram em Davi uma vingança que não era de Deus. A angústia tomou conta de uma tal maneira que eles ficaram tão cegos que quiseram matar Davi. E por isso, Davi teve que parar um momento e dizer para eles, olha, para aí que eu vou consultar a Deus. E aí Davi começa a mostrar para mim e para você a característica de um vencedor. A característica de alguém que tem coragem. A característica de alguém que é esforçado. Ele já diz para eles, pode parar com tudo isso. Primeiro eu vou falar com Deus. Davi se esforça em Deus. Foi o que nós lemos aqui no verso 6. Esforça em Deus. Ele deve ter parado ali e ter dito assim para aquele povo, olha, Deus tem uma resposta para nós. Eu quero consultar ao Senhor. E ele chama o sacerdote, manda que ele pegue a roupa sacerdotal, se vista. E aí eles vão perguntar para Deus, Senhor, o que eu devo fazer?
Qual a saída para essa situação? E aí o Senhor diz para ele: Davi, persegue os inimigos, que certamente você vai encontrá-los e vai trazer de volta tudo aquilo que eles roubaram. Então a primeira característica de um vencedor que você não deu ouvidos para nenhuma dessas situações. Porém, se esforce em Deus, consulte a Deus, pergunte para o Senhor o que você deve fazer. E Deus nunca vai dizer para você: meu filhinho, realmente você perdeu, realmente não dá mais para nós fazermos nada. Não. Na Bíblia não tem nenhuma batalha que o teu Deus perdeu, mas tem 366 vezes o verso: não temas. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não perde batalhas, e se você estiver com ele, você é vencedor, seja qual for a sua situação. Você vai vencer essa crise de 2020, você vai passar por ela, e do outro lado, você vai cantar um hino da vitória em nome de Jesus. Eu quero profetizar para alguém que está em casa essa noite, com muito medo de pegar o coronavírus, de pegar uma enfermidade. Eu quero profetizar na tua vida: você está guardado, você não terá enfermidade nenhuma. Mostrar mais uma vez que ele é Deus na tua vida. Uma outra característica de um vencedor, de alguém que vai longe: ele chora, mas ele chora e não se desespera. Quando nós ficamos desesperados, nós ficamos distantes da esperança. A esperança fica longe de nós. E terrível é um homem, uma mulher que não tem esperança, que não consegue acreditar no amanhã. Então a Bíblia diz que Davi chorou, assim como Neemias. Quando ele ficou sabendo a situação que estava Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou e se lamentou por alguns dias. Depois o choro tem que ir embora, irmão. Sabe quando você vai para uma batalha? Quem já assistiu uma luta de boxe, né? Você percebe que um lutador de boxe, primeiro ele começa trocando ali os golpes mais fracos, né? Chamam de jabs. Vou dar uma aula de boxe aqui para você. O lutador de boxe, ele vai tomando alguns socos e tal. Só que se ele ficar parado, apanhando, uma hora ele vai cair. Ele vai tomar um direto, de direita ou de esquerda, e ele vai cair, ele vai perder a guerra. Então o que ele tem que fazer? Quando ele começa a ser atacado, além de defender, ele tem que reagir. Irmãos, nós já apanhamos, já ficamos uns dias em casa, já sofremos algumas consequências dessa pandemia. Agora você tem que reagir, parar de se lamentar, parar de chorar, vai pra cima. O choro tem que acabar. O choro tem que terminar. É hora de nós tomarmos a posição de vencedores que somos em Cristo Jesus. Vamos para cima, irmão. Enxuga a lágrima. Comece a planejar. Comece a planejar. Comece a preparar a saída. Não sei se vai ser dia 10 agora. Eu não sei se vai demorar um tempo mais. Eu não sei. Mas o tempo em que disserem para você: agora você pode sair de casa, você pode abrir o seu comércio, o que você vai fazer? Você já se preparou para voltar a trabalhar, para sair para a rua, para a luta? Então comece a se preparar. Chega de se portar como alguém que está sendo atacado. Chega de se portar como alguém que está sendo humilhado. Chega de se portar como alguém que está apanhando.
Comece a se portar como alguém que vai reagir. Hoje, dia 30/4, eu vou reagir. O inimigo vai sentir o meu golpe também. Vou consultar a Deus. Vou falar com Deus. E a primeira reação dele, chama o sacerdote. Chama o profeta. E eu sou profeta. E a palavra que Deus tem para a tua vida é reaja. Se levante, se prepare. Comece a sonhar, comece a planejar, porque coisas grandes Deus tem para você viver. Tem algum vencedor aí? Tem alguém que está se preparando para reagir aí? Tem alguém que está se preparando para o dia 1º de maio, dia do trabalho? Tem alguém se preparando para viver aí a sexta-feira, uma sexta-feira de vitória? Tem? Então, pare de chorar, pare de reclamar, comece a reagir. Uma coisa que o vencedor tem é que não é qualquer coisa que abala o vencedor. Não é qualquer coisa, irmão. Não é qualquer notícia. E tem gente que infelizmente é isso, qualquer notícia abala, qualquer notícia coloca ele para baixo, qualquer notícia faz ele se sentir um nada, qualquer notícia faz ele se sentir um perdedor. Se você tem essa característica, reaja. Quando vier a má notícia, vá buscar uma resposta em Deus, vai se esforçar no Senhor, vai procurar em Deus um caminho, vai procurar em Deus uma direção para a tua vida. Então, característica de um vencedor, não é qualquer coisa que me abala. Eu estou pronto, eu estou forte. Se em 2008 Deus me abençoou e me trouxe até aqui, será que em 2020 ele perdeu a força? Será que em 2020 o nosso Deus está dormindo lá no céu e não consegue ver o que nós estamos passando? E você? Você tem um testemunho para contar? Você tem um testemunho para passar para nós aí? Não sei se em 2008, como eu, ou em 2019 ou 2015, um milagre que você viveu. Então, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. E aí você lembra daquilo e diz, ó, como Deus me abençoou lá, Ele vai me abençoar aqui também. Abençoou lá, vai abençoar aqui. Abençoou lá, vai abençoar aqui. Porque o teu Deus, Ele continua sendo bom. Amém? Não vai ser qualquer coisa que vai me abalar, não. Me abençoou lá, vai me abençoar aqui. Me abençoou lá, vai me abençoar aqui também. Amém? Características de um vencedor. E a última característica, para eu terminar, poderia dizer muito aqui, mas o tempo já está indo embora. Eu fiquei dando muito oi aí para todo mundo, Tiago, o povo aí, Bruno, né? Agora o tempo já está indo embora. A última característica que eu queria dizer é que um vencedor, ele tem 3 coisas que não podem faltar na nossa vida. Primeiro, ele tem planos. Quem não tem plano não vence, irmão. Quem não tem plano não vence. Comece a planejar. Planeje. Vermelho. E quando você vê essa situação, você diz, mas o porquê? Tinha tanto caminho para Deus mandar o povo. Por que Deus mandou o povo na direção do mar? Sabe por quê? Porque Deus queria matar os egípcios. Os egípcios saberiam o tamanho do Deus de Israel,
lá naquele mar. Então o caminho era o mar, porque Deus tinha um plano de acabar com os inimigos. Então você, que é semelhante ao seu Deus, ao seu Senhor, tenha planos na tua vida. Eu já estou planejando, irmão, muitas coisas para o meu trabalho, muitas coisas para a minha família. Tô sem dinheiro, mas estou planejando uma viagem com a minha família. Comece a planejar, irmão. Porque se você não tiver um plano, como que Deus vai executar, vai te ajudar a executar o teu plano? Como? Como que você pode receber de Deus um carro zero se você está pedindo para Deus um carro velho? Entende o que eu estou dizendo sobre planos? Planeje algo bom para a tua vida, algo bom para a tua família. Planeje, e o teu Deus, ele vai te ajudar para que você execute o teu plano. Qual sonhos para minha família? Tenho sonhos para os meus filhos. Quando você conversa com o meu filho, o mais velho, ele quer ser engenheiro. O sonho dele é ser engenheiro. O mais novo, ele quer ser jogador de futebol. E eu, como pai, o que eu devo fazer? Não, filho, não seja um engenheiro. Não, filho, não seja um jogador de futebol. Eu devo fazer isso? Não. Eu incentivo, é isso mesmo, filho. Seja um engenheiro, seja um jogador de futebol, mas sempre digo para eles, sejam servos do Senhor. Eu incentivo, eu, homem, falho, incentivo os meus filhos. Imagine Deus, se Ele não nos incentiva. E sabe o que eu vou fazer quando eles crescerem? Eu vou me esforçar. Eu vou tentar pagar uma faculdade a melhor possível para ele ser um bom engenheiro. Eu vou ajudar o meu filho, vou tentar ensinar ele a jogar futebol como eu, que sou um craque de futebol. Eu vou ajudar, eu vou tentar ajudar. Imagina Deus se não vai nos ajudar com os nossos sonhos. Deus vai te ajudar a realizar os teus sonhos. Irmão, irmã, sonhe bastante. Sonhe demais. Porque certamente Deus está neste negócio, assim como estava com os sonhos de José. Então sonhe alto. Sonhe lindo, porque Deus tem o melhor para você. E faça projetos. Projete coisas grandes, acreditando no melhor de Deus. A terceira coisa é projetos. Eu tenho muitos projetos. A nossa igreja tem projetos. O nosso pastor tem projeto de abrir orfanato, asilo, casa de recuperação, de ter na nossa igreja lugar onde tem cursos para famílias, para jovens, para crianças, muitos projetos para a obra de Deus nós temos, de enviar mais missionários, como nós temos feito até o dia de hoje, muitos projetos, e você deve ter projetos na tua vida. Projete, acredite que o melhor de Deus está chegando para você. Então percebe a diferença entre o perdedor Ele disse, Deus, se eu for atrás, eu vou ter minha família de volta? Deus disse, vai. E Davi preparou os soldados, chamou todo mundo e foi atrás. No meio do caminho, aí entra planos, projetos. No meio do caminho, ele encontra um homem caído. E Davi dá alimento para aquele homem, não dá? Ele dá pão, dá água, ele dá uma pasta de figo, ele dá uvas secas para aquele homem, ele recobra a energia. Aquele homem estava 3 dias sem comer. E aí Davi, ele tem um plano e um projeto. Vamos dar comida para esse homem, porque esse homem vai nos ajudar. Veja que é preciso planejar.
Deus tem realização para você. Então acredite, não é o fim. O melhor de Deus está chegando para você. Amém? Espero que você guarde cada uma dessas palavras, que você guarde essas instruções no seu coração, que você medite na palavra de Deus, que você medite na vida de Davi, que você medite nessa passagem de Ziclag, porque eu já preguei, já li muitas vezes, mas quando eu estava preparando essa mensagem, como Deus falou comigo, como Deus falou com a minha vida, como Deus me disse claramente: Fernando, nem tudo está perdido. Eu tenho coisas, eu tenho projetos, eu tenho planos para a tua vida. E hoje no meu trabalho eu já tomei decisões, eu já chamei a Daça lá, porque nós estamos também em quarentena, não estou abrindo a loja, mas eu já comecei a movimentar algumas coisas lá. E eu creio que eu estou me preparando para viver um final de ano, um meio de ano, final de ano, um começo de 2021 maravilhoso. Eu terei muitos testemunhos para contar após a pandemia em que eu fiquei doente, fiquei internado, sofri bastante, mas eu venci porque Deus foi comigo. Tá bom? Quero mandar um beijo para todos vocês. Tomara que a palavra tenha falado com vocês. Eu quero orar agora e quero perguntar: será que tem alguém que está me ouvindo? Alguém que ouviu essa palavra e gostaria de hoje voltar para Jesus? Alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Voltar para a casa do Pai? Voltar a fazer parte desse povo vencedor? Se tiver alguém, manda um recadinho aí, ó. Fulano está voltando para Jesus hoje. Fulano está aceitando Jesus. Eu vou orar pela tua vida. Não se esqueça dos compromissos da igreja. Amanhã, sexta-feira, no sábado, reunião. E domingo de novo, às 19 horas, nós estaremos cultuando ao Senhor. Nosso culto no domingo é o primeiro da semana. Teremos uma grande festa, cada um nos seus lares. E eu quero que Deus te abençoe, tá bom? Feche os seus olhos, Pai querido, Deus eterno, em nome Amém. Maranata, ora.